Descubra Sua Bíblia, um curso de introdução e análise do Novo Testamento. Nós estamos estudando as cartas gerais e o Apocalipse nessa aula de hoje, a nossa quarta aula, a nossa última aula. Tá certo? Então, eu convido vocês a prestarem bastante atenção, acompanhar com a gente, com muita alegria, porque nós vamos hoje falar sobre essas cartas gerais e o Apocalipse, e lembrando que é só uma visão panorâmica. E quero dizer para vocês também que essas cartas, essa continuação e essa finalização do Novo Testamento, nós não colocamos na ordem cronológica que foi escrita, como foram as cartas de Paulo. Elas estão na ordem da Bíblia, tá? Então, nós vamos estudar hoje as cartas e o Apocalipse na ordem que estão na Bíblia, na ordem que está na Bíblia. Então, vamos lá. Cartas gerais. Vamos explicar um pouquinho sobre as cartas gerais. Elas não foram escritas a um público específico, como foram as cartas de Paulo. Paulo escrevia para a igreja X, para a igreja Y, ou para um pastor, né, que foram, no caso, Tito e Timóteo. As cartas gerais, não. A maioria, algumas, foram escritas assim, para os cristãos. Cristãos da Ásia, especialmente da Ásia Menor, aquela região das igrejas do Apocalipse, a região onde tem Éfeso, a região da Galácia, que a gente estudou nas cartas de Paulo, especialmente aquela região, foram destinadas a maioria das cartas gerais. Então, elas não tinha assim um público X, né, um público específico. Elas são 8 cartas, e elas foram escritas na ordem foram colocadas ali na Bíblia pela ordem de extensão, ou seja, pela ordem decrescente, da maior para menor. Tá certo? E menos de 10% do Novo Testamento compreendem as cartas gerais. Elas suplementam as cartas paulinas. Ou seja, gente, assim como os evangelhos eles trazem os evangelhos entre si, eles vão complementando a vida de Cristo, as cartas gerais, elas complementam as qualificações para a vida cristã escritas nas cartas de Paulo. Então, Paulo traz doutrina. As cartas gerais traz a prática da vida cristã. Como você vai viver a vida cristã que você aprendeu com essa doutrina? Então, elas, ao mesmo tempo que elas complementam as cartas de Paulo, elas também acrescentam as cartas de Paulo. Então, elas suplementam. E isso vai formando um todo. E a gente vê como elas são importantes para esse conjunto de qualificações, de doutrinas, de orientações, tanto para a vida cristã, como para o nosso entendimento de quem é Deus e de quem nós somos como igreja do Senhor. Então, elas são muito importantes. E é interessante a gente estudar, como nós falamos, estudem as cartas na sequência, porque a gente vai, à medida que a gente vai lendo e vai estudando, a gente vai vendo esse crescimento gradual de explicações, de orientações, de lições para a nossa vida. E é impressionante como essas lições elas têm a ver com o nosso dia a dia. Cartas que foram escritas há 2000 anos, e elas parecem que foram escritas agora para nós. Elas trazem ensinamentos que a gente pode aplicar na nossa vida hoje. Então, elas são muito importantes. Elas complementam e suplementam as cartas paulinas. Olha, assim como os evangelhos falam da vida de Cristo, as cartas gerais tratam sobre a vida cristã. Então, a partir de agora, você já tem esse foco nas cartas gerais em relação à vida cristã. São cartas fundamentais para a nossa vida. Nós precisamos ler e estudar essas cartas. Então, esse restante do Novo Testamento que nós vamos estudar agora são as cartas nesta ordem: Hebreus, Tiago, a primeira e a segunda carta de Pedro, primeira, segunda e terceira carta de João, Judas, são as cartas, e vamos encerrar com o livro profético, que é o livro de Apocalipse. A primeira carta, Hebreus, vamos falar agora sobre esta carta. Ela foi escrita para os cristãos de Jerusalém. Jerusalém é a cidade capital, né? Era a capital de Israel e era a igreja mãe. Era dali que vinham todas as orientações. Os apóstolos Tiago, Pedro e João, que eram os líderes da igreja, junto com os presbíteros, e ela foi escrita para eles. Nós vamos ver lá na frente que ela não tem... O autor de Hebreus é desconhecido, mas essa carta foi escrita porque os cristãos
eles estavam desistindo, alguns estavam pensando em desistir da vida cristã, do cristianismo que eles aceitaram, e voltar ao judaísmo, por causa do sofrimento, por causa da perseguição. Começou a surgir uma dúvida: vale a pena? Vale a pena essa vida? Vale a pena seguir Jesus? Vale a pena o cristianismo, por tudo que nós estamos passando, por tudo que nós estamos sofrendo? Porque o cristianismo era aceito pelo Império Romano. O judaísmo. O judaísmo era aceito. Até certo ponto ele era aceito. Então vocês reparem que já existia o judaísmo, eles praticavam a sua religião, normalmente sem serem perseguidos. Mas quando veio o cristianismo, eles começaram a ser perseguidos e estavam morrendo. E aí eles começaram, já haviam se passado mais de 30 anos quando essa carta aqui foi escrita. Mais de 30 anos de existência da igreja. E os cristãos continuavam sofrendo, morrendo, passando necessidade. Não só morrendo, mas eles eram espoliados. Eles invadiam as casas, tiravam os bens deles. Eles passavam muitas necessidades, havia muito sofrimento. E aí eles começaram a pensar, será que vale a pena? E aí o autor de Hebreus vem e traz essa mensagem para eles, vale a pena. Sabe por quê? Porque Jesus é superior a tudo isso. A tudo isso. Jesus está acima de de todos os que o antecederam. Jesus, ele está acima de Moisés, ele está acima dos anjos, ele está acima da lei. Jesus está acima, ele é muito maior, ele é superior, e o que ele oferece para nós vai muito além do que a vida que você teve no passado. A vida que você teve no passado não passou de sombra. A verdade, a realidade é Jesus. E é esta a principal mensagem dessa carta aos Hebreus. E ele trata da superioridade de Cristo sobre todas as coisas. E convida os cristãos a buscarem maturidade. Porque a maturidade espiritual vai te dar firmeza na fé e você não vai desistir. Não vai querer voltar atrás. Então, a superioridade de Cristo, maturidade cristã, são assim os assuntos principais tratados aqui no livro, nessa carta de Hebreus. Ela é considerada o 5º evangelho. Porque os 4 evangelhos, eles apresentam o ministério de Jesus na terra. O Hebreus apresenta o ministério de Jesus no céu. O Cristo glorificado, o sumo sacerdote que adentrou os céus e abriu o caminho para nós. Então, esse é o assunto principal de Hebreus. E ele fala sobre Jesus, a superioridade de Jesus, porque ele é melhor que os anjos, porque eles o adoram. Ele é melhor que Moisés, porque Moisés foi criado por ele. Ele é melhor que Arão, porque seu sacrifício foi realizado de uma vez por todas. Ele é melhor que a lei, porque é mediador de uma melhor aliança, de uma aliança superior. E aí, como eu sempre faço, eu gosto de tirar alguns versículos que tratam do assunto da carta. Então, eu coloquei esse versículo aqui para vocês acompanharem. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então vocês reparem, Jesus é superior a tudo, então você pode confiar nele. Confie no Senhor, acredite nele. Mas você só vai acreditar se você buscar maturidade espiritual. Gente, isso é uma realidade que a gente vê e que a gente experimenta todos os dias. Os cristãos que são firmes no Senhor, que têm a palavra, que se alimentam da palavra, que têm vida de oração, que têm comunhão com o Espírito Santo, esses cristãos permanecem firmes. Eu costumo falar para as crianças, quando eu dou aula para elas, eu falo para elas assim, vocês estão aqui na igreja porque seus pais trouxeram vocês ou porque vocês conhecem Jesus no seu coração? Porque se você conhecer Jesus, você não depende dos seus pais trazerem a você para a igreja para você amar Jesus. Você ama Jesus porque você experimentou isso na sua vida. A salvação é individual, a experiência com Jesus é individual. Cada um tem que ter sua experiência com Deus, cada um tem que ter sua maturidade. Se eu não busco maturidade na minha vida, eu vou fraquejar na fé. Facilmente eu vou ser levada pelas doutrinas erradas, pelas seduções do mundo. E era isso que ele estava dizendo aqui para eles. Jesus é superior. Jesus é superior a tudo.
a tudo que vocês já experimentaram antes. Então, o que nós devemos fazer? Olha como as cartas, gente, elas são muito práticas. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente alcançando a maturidade em nosso entendimento. É maturidade. Todos precisamos buscar maturidade. E é o que vocês estão fazendo aqui. É o que nós estamos fazendo aqui. Mas vocês reparem, quando não há maturidade, geralmente é aquela criança na fé que dá trabalho. Paulo, a gente fala Paulo porque a gente acredita que foi Paulo o autor de Hebreus. Aí, sem querer, a gente vai e fala Paulo. Muitos acreditam que foi Paulo, mas dizem que é autor desconhecido. Então, o autor aqui, ele está convidando, conclamando a buscar maturidade. E também, como que você vai buscar essa maturidade? Além de estudar a palavra, ter vida de oração, compromisso com Deus. Aproximar. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, em plena convicção. Ou seja, você tem que ter sinceridade no seu coração, você precisa ser sincero ao se aproximar de Deus e ter convicção. Convicção daquilo que está na palavra. Porque está escrito, eu creio, eu vivo. Eu tenho falado isso para 2 discipulandas minhas. Eu falo assim, você tem que acreditar na palavra. Porque se você não acreditar na palavra, você não vai obedecer. É preciso acreditar e obedecer. Outra coisa, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Gente, é isso aqui que nós estamos fazendo. Como é gostoso a gente chegar aqui, conversar uns com os outros, abraçarmos, incentivarmos uns aos outros, estarmos juntos, estarmos em comunhão. É igreja, essa é a igreja. E ele ainda complementa algo que vocês entendem perfeitamente, nós entendemos. Não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir como igreja. Quantos poderiam estar aqui e não estão? Porque estão fazendo outra coisa, acham a outra coisa mais importante, talvez, consideram algo mais importante, mas nós somos igreja, não deixemos de nos congregar. E é por isso que nós estamos aqui, juntos, estudando a palavra e tendo comunhão uns com os outros. Como eu disse naquela última aula e falo de novo, eu amo a igreja e eu sinto falta da igreja. A pandemia me deixou assim, com muita falta da igreja, tanto que logo que voltou eu já estava aqui de novo. Porque a igreja, gente, é família. E o autor de Hebreus está dizendo isso, aproxime. Isso também gera maturidade. Isso também gera confiança em Deus, porque nós nos relacionamos e a gente cresce junto, enquanto a gente vai estudando junto a palavra e trocando experiências e ensinamentos uns com os outros. Então, fechando a carta aos Hebreus, autor desconhecido, essa carta chegou por volta entre 64 e 68, vocês reparem que em 64 começou a perseguição de Roma, até 64 era a perseguição dos judeus, em 64 começou a perseguição de Roma, e o tema dessa mensagem é a superioridade de Cristo, da pessoa e da obra de Cristo. E o versículo-chave é o capítulo 4, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, ou seja, vamos nos apegar com firmeza a essa fé, para que ela seja fortalecida e que ela possa sustentar a nossa vida, a fim de que sejamos fiéis até o fim. Senão a gente não consegue ser fiel ao Senhor. A próxima carta é a carta de Tiago. Como vocês sabem, Tiago, o irmão de Jesus, irmão de Judas. Tiago foi líder da igreja de Jerusalém. E ele foi morto em 62, ele foi martirizado. Diz os seus biógrafos que eles pegaram Tiago e levaram no pináculo do templo, lá onde Satanás tinha levado Jesus. E eles colocaram Tiago no pináculo do templo e falaram para ele que ele tinha que negar a Jesus. E ele não negou. E aí eles jogaram ele lá de cima. E quando ele caiu, ele não morreu, eles foram e mataram apedrejado. Terminaram, bateram uma pedra, pegaram uma pedra grande e bateram na cabeça dele para ele ser morto. E essa carta de Tiago foi escrita para os judeus que estavam dispersos na Ásia. Então, os judeus cristãos dispersos na Ásia.
ele exortou, era uma carta para exortar os cristãos a exercer a sua fé. Se Hebreus fala para a gente amadurecer a nossa fé, fortalecer a nossa fé, Tiago fala assim, agora você tem que praticar essa fé, porque a fé sem obras é morta. E essa fé, ela é traduzida numa transformação de caráter. Então você olha para a sua vida, você tem fé em Deus, você tem fé em Jesus, você foi salvo, mas o que isso transformou você? O que a palavra de Deus transformou você? Você mudou de vida, você mudou de pensamento, você mudou suas convicções, você foi transformado pela sua fé, pela essa palavra de Deus, a fé em Cristo e na palavra, porque se você não foi, alguma coisa está errada na sua vida. Porque a fé sem obras é morta. Basicamente é essa a mensagem de Tiago. E ele fala da obra da fé, falando, por exemplo, quem tem fé e quem tem uma fé fortalecida em Deus e na palavra, ele controla a língua. Lembra que daquele texto de Tiago que fala da língua, é muito conhecido? Que assim como um navio é controlado só por pelo timoneiro, né? Só por aí eu não sei, eu esqueci o nome aqui. Ele fala da língua, que é um pequeno órgão que controla todo o corpo. Então, ele trabalha essa ideia. Olha, o crente que não foi transformado, ele vai viver para os prazeres do mundo. Ele vai continuar achando normal os prazeres do mundo. Então, você precisa, aí nós vamos lá para Romanos, transformar a nossa mente. Ou seja, nós precisamos ser transformados pela renovação da mente. E a nossa transformação é a obra de Deus na nossa vida. Então, Tiago traz essa mensagem. É um guia prático, Tiago. Ele é considerado o Provérbios do Novo Testamento. Por quê? Porque ele é um guia prático para a vida e a conduta cristã. Assim como Hebreus apresenta doutrina, Tiago apresenta obras. Tanto no sentido de transformação do caráter, como o que você faz em prol do outro. Pensar no outro, amar o outro, fazer pelo outro. Mas você precisa ter transformação de vida, porque senão você tem uma fé que é morta. Você precisa ser transformado. Paulo fala da fonte da fé, Tiago fala do fruto da fé. Então, é basicamente esse o assunto da carta de Tiago. E aí, como eu gosto de colocar algumas pinceladas de versículos para vocês se inteirarem dessa carta, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Livrem-se de toda impureza moral, e da maldade. Olha só, ele falando, livra-se da maldade. Às vezes eu me pego assim, realmente com maldade. Porque você vê, às vezes, tantas coisas ruins acontecendo aí fora, aí você fala, bem que aquele sujeito devia morrer, né? Alguém devia ir lá matar um sujeito que faz um negócio desse. Então, assim, aí você para e pensa assim, peraí, eu tenho que orar por ele. Eu tenho que pedir a Deus que o salve antes dele ser morto. Ele pode até morrer, mas ele tem que ser salvo. Ou seja, a gente é pego fazendo maldade, pensando mal do outro. E ele fala assim, livrem-se tanto da impureza moral como da maldade. O homem que observa atentamente a lei perfeita e persevera na prática dessa lei, será feliz naquilo que fizer. E é verdade, não é, irmãos? A gente fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, não se cansem de fazer o bem. Quando você faz o bem motivado pelo amor a Cristo primeiro, a Jesus, a gente é feliz. A gente é feliz, mesmo não tendo muito, mesmo não tendo realizado todos os sonhos que gostaria de realizar, mas só o fato de você estar fazendo a vontade de Deus, estar dentro do propósito de Deus para a sua vida, a gente é feliz. Então, a fé, ela precisa ter essa obra, porque senão ela será uma fé morta. E aí, vamos para a conclusão da carta de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, foi martirizado em 62. O local da escrita foi em Jerusalém, para os cristãos fora de Israel. E o tema dessa carta, as características da fé genuína. E o versículo-chave, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponha-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Olha que versículo, irmãos. Realmente, se a gente deixa de praticar a palavra, a gente está enganando a nós mesmos. E é isso que o mundo faz.
O mundo engana com esses entretenimentos, com as distrações, com a aparência de coisas boas, como se isso fosse suficiente para trazer vida plena para nós. Plenitude de vida só em Jesus. E aí, quando a gente conhece isso, quando a gente entende isso e quando a gente vive isso, a nossa vida é feliz, mesmo em meio às lutas. Mesmo em meio às lutas. Agora nós vamos para a primeira carta de Pedro, que ele traz, ele escreve também para os crentes, agora os crentes de um modo geral, da Ásia Menor. E Pedro aqui, nessa primeira carta, vocês viram na última aula que nós falamos que foi logo depois do martírio de Paulo. Paulo foi martirizado e vocês imaginam, o pai espiritual das igrejas foi morto e as igrejas ficaram órfãs. Órfãos desse pai espiritual. A tristeza se abateu em toda aquela região, além de todo o sofrimento que já vinham sendo carregados, do sofrimento da perseguição, tendo lutas internas com problemas de falsos mestres, porque esse era um problema em todos os lugares. Pensam, gente, uma igreja que acabou de nascer, ela não tem uma liderança forte ainda, porque essa liderança está sendo formada. E, ao mesmo tempo, vem aqueles judaizantes que querem voltar aos rudimentos da lei, tem que praticar lei, circuncisão, sacrifícios. Eles não entendem a mensagem do Evangelho, e os crentes têm que ficar no meio disso e tendo que entender a mensagem verdadeira do Evangelho, recusar, rejeitar as falsas doutrinas, enquanto enfrenta perseguição, e agora o pai deles, o pai espiritual, foi morto. Então, Pedro vai e escreve uma carta de ânimo para os crentes, a fim de ajudá-los a passar por essas provações, e suportar as provações e suportar com alegria, porque haverá um dia em que todo esse sofrimento vai acabar. Quando nós nos encontrarmos na glória com o Senhor, aí isso tudo vai acabar. Então, suportem com alegria. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. E aí, como é que ele faz? Ele trata dessa carta. Ele fala ele começa a relembrar a salvação. Vocês foram comprados por um alto preço. Vocês não foram comprados por ouro nem prata, coisa perecível. Foi pelo sangue de Jesus, foi por algo que não perece. Então, a garantia da vida eterna, a garantia da sua existência eterna, ela já foi determinada. Então, se alegre nisso, mesmo em meio a provações. Se alegre nisso. Fiquem felizes por passar por provação, porque ela traz perseverança. A provação traz perseverança. Aí ele lembra da sua salvação e ele lembra que Cristo também sofreu. Ele sofreu muito mais, porque além dele ter sido morto na cruz, que muitos morreram na cruz também, então o sofrimento de Jesus não foi maior do que o de muita gente, nesse aspecto, porque o sofrimento maior de Jesus foi levar sobre ele os nossos pecados. Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Então, se você está sofrendo só pelo que você crê. Jesus sofreu porque ele carregou o pecado de todos nós. Então, o sofrimento dele foi muito maior. Ele suportou para te dar a vitória que você tem agora. Então, desfrute dessa vitória e seja feliz. Toca a sua vida. É mais ou menos isso que Pedro está falando. Então, como que você vai suportar essas provações e os sofrimentos da sua vida? Sendo submissa ao Senhor. Submissão total a Jesus. Incondicional ao Senhor. Obedeça, sirva, faça, sofra o que tiver que sofrer, mas sofra por amor a Cristo. Não sofra por estar distante dele. Não sofra por pecar. Sofra por amor a Cristo, se você sofrer. Mas assim, quando você se submete totalmente ao senhorio, ao governo de Jesus na sua vida, você suporta. Você suporta. Então, essa primeira carta de Pedro, ela trata exatamente desse assunto. É uma carta que traz consolo para os cristãos. Aí, algumas pinceladas, né, dos versículos. Por sua grande misericórdia, ele nos fez nascer de novo. Agora, temos uma viva esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Menos quando a sua esperança está em Deus. Porque Deus não morre, então a sua esperança não morre nunca.
Por isso que ela é viva. Glória a Deus. Porque agora temos uma viva esperança. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue entender isso, minha irmã? Então viva, toma posse disso, desfrute essa vida que Deus tem. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Muito claro esse versículo aqui para nós. E outra recomendação dele: amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Eu amo vocês, viu, meus irmãos? De todo o meu coração. Outra coisa, outro versículo. Alegrem-se muito, pois estas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Você tem dúvida de que Deus é fiel? Você tem dúvida alguma na sua vida que Deus deixou de te atender ou que Deus, Ele te traiu, te decepcionou? Se você tem dúvida, leia essa carta. E coloque e se submeta totalmente ao Senhor e tire a prova, porque eu sei que Deus é fiel e que Ele cumpre todas as suas promessas e que Ele não nos abandona. Mesmo quando a gente sente assim, aquele silêncio de Deus. Philip Yancey disse uma vez assim: o silêncio de Deus não significa sua ausência. E eu gosto muito dessa frase, porque Deus está sempre, sempre conosco, porque Ele é fiel. Silas levou essa carta, e essa primeira carta de Pedro. Pedro, quem era? Um pescador, apóstolo e um dos líderes da igreja de Jerusalém. Ele foi morto em 68, logo em seguida, depois de escrever a sua segunda carta. Ele morreu no mesmo ano que Paulo. Pouco tempo depois dele escrever suas cartas, ele morreu martirizado também. Crucificado, né? Dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele pediu para virar a cruz, porque ele disse que ele não era digno de morrer como morreu o seu Senhor. E Silas levou essa carta. O título, né, o tema, esperança em meio ao sofrimento. E o versículo-chave, são 2 versículos. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E agora vamos para a segunda carta de Pedro. Ela foi escrita aos cristãos também da Ásia Menor. E assim como a primeira carta, ela veio para trazer consolo, para trazer conforto, a segunda carta agora veio para advertir. Porque os cristãos estavam recebendo muitos falsos mestres dentro das igrejas. E isso, gente, é uma coisa assim que acontecia demais naquela época. Os falsos ensinos os cristãos ficavam em dúvida sobre o que acreditar. Irmãos, isso é tão atual. É tão atual porque a gente, olha, com essa questão das redes sociais e esse acesso que a gente tem a informações, a gente tem a oportunidade de assistir pela internet muitas pregações. De tudo quanto é pastor, de tudo quanto é lugar. E aí, muitas vezes, alguns assistem, ouvem palavras que distorcem completamente a Bíblia, mas não conseguem entender que aquilo ali está distorcendo a Bíblia e aceita como ensino bíblico. Porque fala assim, está na Bíblia. Como diz o pastor Luciano, está na Bíblia, mas não é bíblico. Então, não aceite. Mas como? Aí, Pedro vem advertir os cristãos, espera aí, vocês não podem aceitar essas falsas doutrinas. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, você não pode aceitar. Mas como você vai saber aquilo que é contrário à palavra de Deus? Tem que conhecer a palavra, para você saber,
para você saber se defender e para você rejeitar aquilo que não vem de Deus, você tem que conhecer a Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, você vai ter dificuldade mesmo. Você, com muita facilidade, vai ser levado. Outra coisa, irmãos, é a ideia de que eu posso estar aqui na igreja, eu posso ser crente, e ao mesmo tempo eu posso praticar as coisas que o mundo oferece. Os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Muitos, há poucos dias, eu ouvi, por exemplo, uma irmã, mais ou menos da minha idade, que já tem filho grande, mas é irmã em Cristo, não da nossa igreja. Ela disse assim: no meu tempo, os jovens casavam virgens. Só para dar um exemplo para vocês. Aí eu peguei e falei assim, mas isso não é questão de tempo, isso é uma questão de princípio. Vocês reparem que o mundo vai assim, sufocando e vai trazendo mensagens subliminares, as coisas vão acontecendo e tudo vai ficando normal, natural. O mundo entra e a igreja às vezes aceita coisas que o mundo tem aí que são contrárias à palavra de Deus e a gente vai aceitando como se, espera aí, os valores, os princípios da palavra não mudam. Eles são eternos, eles são absolutos. Então, Pedro escreve para a igreja, aquelas igrejas já estavam enfrentando esse tipo de problema. Os crentes falavam, o que tem? Você está na igreja, está fazendo isso, e o que tem você dormir com a namorada, você transar? O que tem você pegar e comprar uma coisa e não pagar? Dá um jeitinho lá, faz ali, dá uma propina para alguém, fazendo curva na sua fé, para ajeitar, o que importa é se dar bem. Então, essas coisas todas, elas que são atuais para nós, que a gente pode tirar como lição, a gente olha para aquela época, já existiam problemas parecidos. E essas cartas foram escritas para orientá-los e orientar nós hoje. Então, ele escreveu para advertir sobre esses ensinos falsos. Então, basicamente, o tema dessa carta é a controvérsia entre os falsos ensinos e o conhecimento de Cristo. Falsos ensinos versus conhecimento. Você conhece a Cristo, você vai abandonar os falsos ensinos. Mas se você não tiver conhecimento de Cristo, você vai aderir aos falsos ensinos. Vou abrir um parêntese aqui, só para mostrar para vocês, para repetir para vocês o que está sendo repetido. Vocês repararam que desde a primeira carta, parece que elas caminham dentro de principalmente dois temas principais, que são os falsos ensinos, você escapar dos falsos ensinos, você não aceitar e buscar maturidade? Quase todas as cartas falam isso. Conhecimento de Cristo. Jesus disse isso para os discípulos, ele falou assim, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. As Escrituras é que apresentam Jesus. Conheçam as Escrituras, que você vai conhecer Jesus. Então, o verso aí, falsos ensinos versus conhecimento de Cristo. E como que você combate isso? Maturidade e confiança em Deus. Maturidade e confiança em Deus. Aí, irmãos, não tem outra receita. Como diz assim, não tem plano B, só tem plano A. Então, Pedro primeiro consolou na primeira carta e logo em seguida ele escreveu a segunda, porque ele viu que dentro da igreja eles estavam sofrendo também, porque estavam se desviando da fé. E ele convida os cristãos a viver sem culpa e em paz com Deus. Vocês foram resgatados, vocês foram lavados, vocês têm uma nova identidade. O passado ficou para trás. Os pecados que você cometeu antes de conhecer Jesus, eles foram apagados. Então, agora, viva para Deus, confie no Senhor e não tenha culpa, não viva com sentimento de culpa por algo que você fez antes de conhecer a Jesus. E se você está vivendo em pecado agora, ponha a sua vida no altar, arrependa-se e mude. E vá viver para Jesus, vá viver a sua vida. Maturidade. Vamos para os textos, os versículos. Não ignoreis, procurai diligentemente, guardai-vos. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aí como repete, gente. Como ele repete a ideia de cresçam no conhecimento, cresçam na graça, cresçam, conheçam. Segunda carta de Pedro. Pedro, pescador, líder da igreja de Jerusalém, morto em 68, escreveu de Roma,
ele estando preso, né? Ele e Paulo estavam presos ali naquela época. O tema, a prática da verdade versus a falsidade. E o versículo-chave, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, veja por que eu coloquei esse versículo. Porque você pode confiar, você pode acreditar nessa palavra, porque ela é verdadeira. O falso ensino é o que eles estão trazendo. Obrigada, querida. O falso ensino é o que eles estão trazendo. E esse ensino da palavra é verdadeiro. Por quê? Homem nenhum escreveu baseado no que ele pensava, o que ele achava. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras. Então, você pode confiar nela. Basicamente, é isso que ele está falando. Vamos agora para a primeira carta de João. João, o apóstolo, né? Irmão de Jesus. Não se sabe a quem foi endereçada essa carta. Acredita-se que foram aos crentes da Ásia Menor, naquela região onde tem as igrejas do Apocalipse, porque João escreveu essa carta bem perto de escrever o livro de Apocalipse. O que estava acontecendo aqui com os cristãos é que eles estavam recebendo alguns ensinamentos falsos. Mais uma vez aqui, ensinos falsos. Principalmente por causa das filosofias. Vocês lembram daquela aula que a gente deu sobre a influência grega, né, da filosofia? Então, existia uma linha filosófica que estava tentando infiltrar, misturar cristianismo com filosofia dentro da igreja, e chegou ao ponto de dizer para os irmãos que Jesus não encarnou. Jesus não encarnou por quê? Tem uma linha da filosofia, o gnosticismo, que eles falavam o seguinte: essa matéria, ela é má. Então, Deus, que é um Deus santo, ele não pode se materializar. Ele não pode tomar a forma dessa matéria porque ela é má, e ele, sendo santo, não pode. Então, Cristo não encarnou. Cristo, na realidade, ele fez uma aparição dele e depois ele saiu, ele subiu aos céus. Quando eles estavam infiltrando isso dentro da igreja, o que eles estavam fazendo? Negando a cruz. Negando a cruz. Se nega a cruz, nega a salvação. Então, vocês precisam buscar a sua salvação através de mérito próprio. E essas doutrinas erradas estavam acontecendo dentro das igrejas da Ásia. Agora, a igreja aqui já tinha mais de 60 anos. E a igreja sendo perseguida, sofrendo e ainda recebendo essas mensagens aqui. Infiltrando mensagens de filosofia. Isso aqui eu estou dando só um dos exemplos. Tem outros que eles escreveram, que eles tentavam convencer os cristãos. Então, João vai e escreve para eles, para exatamente mostrar para eles o seguinte: Cristo, ele é a encarnação de Deus. E é interessante, eu gosto que ele sempre começa dizendo assim: porque o que vimos, nós ouvimos e as nossas mãos apalparam. Ou seja, nós vimos, ele foi encarnado. Ele é o Deus vivo que se encarnou. Isso para eles, por que fala que isso é loucura para os gentios, né? Isso é loucura, porque eles não conseguem entender como é que isso poderia acontecer. E João fala assim: mas aconteceu, é verdadeiro, porque é milagre, é extraordinário, é sobrenatural, é Deus conosco. Então, eles negavam a encarnação e João vem e traz essa mensagem. Como que você vai acreditar? Firmando na doutrina. Você precisa se firmar na doutrina dos apóstolos. Então, essa primeira carta de João traz esse ensinamento. Você precisa nutrir na sua vida a habitação de Deus em você. Você tem que entender que Deus não somente se encarnou, como além de se encarnar, ele veio habitar no seu coração. Irmãos, isso é difícil de aceitar até hoje. Agora, vocês imaginam naquela época que o evangelho era a novidade das novidades. O Espírito Santo habita em você. O que é isso? Você ser dirigido pelo Espírito Santo. Deus habitando em você é um negócio assim que as pessoas não entendem. E muitas vezes não entendem, sabe por quê, irmãos? Agora eu vou pensar em nós. Vamos pensar em nós. Às vezes até a gente luta para ter vida santa,
Mas às vezes as pessoas confundem o que é ser santo com ser perfeito. Ser santo não é fazer tudo certo e ser perfeito. Ser santo é ser separado. Eu sou separada para Deus. Então, o que eu faço na minha vida? Eu vivo tentando de todas as formas atingir o padrão que Deus estabeleceu para mim, um padrão de santidade. Eu vou procurar evitar coisas que vão contaminar a minha mente. Eu vou encher minha mente da palavra de Deus. Eu vou encher a minha mente das coisas que vão edificar a minha vida e que vão transmitir graça para quem convive comigo. Eu tenho que procurar, mas eu vou errar nessa caminhada. Então, às vezes, a pessoa fala assim, você disse que é crente? Ué, mas você errou, porque naquela hora você perdeu a paciência com ela e você gritou com ela. Ele não vai ser perfeito. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é buscar Deus, levar Deus em consideração em tudo na minha vida. É eu acordar pensando em Jesus, é eu viver o dia levando em consideração que Ele é o meu Deus, que Ele é tudo para mim, que eu vivo para Ele. Isso é ser santo. E as pessoas pensam assim, mas como que você diz que você é crente? Eu sou crente, eu sou santa, mas eu não sou perfeita. E é isso que nós temos que ter em mente. Entenda que o Espírito Santo habita em você. E você tem uma riqueza aí indizível na sua vida. Desfrute dessa riqueza, viva essa riqueza. E não se importe com o que os outros vão pensar. O que você precisa ter em mente é com o que Deus está pensando de você. Agora, o que os outros vão pensar de você, não importa. Agora, você não pode ser escândalo para o seu irmão. Você não pode ser escândalo para os outros. Tem que buscar a vida de santidade. Então, ele fala, você tem que nutrir essa certeza da habitação de Deus na sua vida. E você precisa entender que há uma necessidade de manter comunhão com Deus. É pensar em Deus. Aí eu já pulei, né? Eu já passei... eu já estou passando os versículos, eu não vi aqui, agora que eu vi. Então, os versículos aí, deixa eu só voltar aqui, gente. Vocês tinham visto, né? Então, a necessidade de manter a comunhão com Deus. Então, vamos lá para os versículos. É porque a gente põe a animação e depois esquece que ela ficou diferente um pouquinho aqui. Olha, para que a nossa alegria seja completa. Olha que legal, João fala assim, gente, vocês precisam enfrentar esses falsos ensinos, vocês precisam nutrir essa maturidade, porque isso vai trazer alegria para o meu coração. Para que vocês não pequem, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Primeira carta de João, João, o pescador e apóstolo, e o local dessa carta foi no ano 90. Vejam que a igreja aí já tinha 60 anos. Aqui nós estamos caminhando para o apagar das luzes do primeiro século. Vários apóstolos já foram mortos, martirizados. Eu acredito que aqui, nesse ano, só João estava vivo. Os outros todos já morreram. Os outros 12, né? Os outros apóstolos. João foi o último apóstolo a morrer. E ele foi para Éfeso, e lá em Éfeso ele ajudou o ministério de Timóteo lá em Éfeso. Ele pastoreou a igreja de Éfeso com Timóteo. E o tema dessa carta é comunhão com Deus. O versículo-chave... Deixa eu colocar isso aqui. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha que interessante. A nossa comunhão é com esse Deus que se encarnou. A nossa comunhão é com Ele e vocês também têm comunhão com Ele. Então, vocês precisam entender isso. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, vocês têm comunhão conosco também. Entendam isso e vivam isso. Agora, na segunda carta que ele escreve à senhora eleita. Não sabem se ele escreveu essa senhora eleita é uma referência à igreja ou uma senhora mesmo da igreja. Então, aqui, ele fala... nessa carta, ele dirige uma mensagem para continuarem persistindo nos mandamentos de Deus. Continuem andando em obediência. A ideia dessa segunda carta é isso. Obedeçam. Obedeçam a palavra de Deus. Para vocês permanecerem firmes, precisam obedecer os mandamentos. Permaneçam firmes, obedeçam. E como você vai fazer isso? Se afastem dos falsos mestres. Ele fala assim, olha, gente, tem uma parte nessa carta que ele fala assim, se alguém se diz cristão e não é, ele não tem comportamento de cristão, você nem sequer sente com ele.
Se ele fala que ele é um cristão, que ele é um crente, mas ele tem um comportamento de ímpio, não sente, nem sente com ele para você tomar um cafezinho. Porque ele está mentindo e você está sendo conivente com a mentira dele. É pesado, sabe? Eu acho até assim, a gente assim até mais maleável, né? Nós somos bem mais maleáveis com pessoas assim. Mas ele não está dizendo de você não conviver com os não crentes para você levá-los a Jesus. Ele está dizendo aquele que se diz crente. Aquele que fala que é crente, que é servo de Jesus e pratica a impiedade, esse você nem sequer se associe com ele, porque senão vão pensar que você é igual a ele. Então, se afaste, ande em amor e com discernimento. É basicamente essa carta de João, essa segunda carta, e é uma carta pequenininha, né, gente? Aí os versículos aí que tratam, que chamam a atenção, que falam desse conteúdo dessa carta. Peço-lhe que amemos uns aos outros, tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir, sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. E se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa nem o saúdem. Está aí o versículo. Então, já sabe, aqui na minha casa você não entra. Aí é duro, né, gente? Então, tema da segunda carta de João, o autor, João Pescador, escrito no ano 90, o tema é firmeza na prática da doutrina. E o versículo-chave diz tudo dessa carta. Quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Ok? Agora, nós vamos para a última carta de João. Ele escreve esta carta para um amigo dele chamado Gaio. E aqui ele elogia Gaio por entender a situação dos missionários que iam para lá, para a igreja, da igreja de Gaio, que não, a carta não diz onde é essa igreja. Mas o que acontece? João, ele tinha, segundo os historiadores, ele tinha uma comitiva de missionários auxiliares dele que iam visitando as igrejas, auxiliando. Só que quando ele chegou nessa igreja de Gaio, esse Diótrefes aí, ele começou, porque e é interessante que ele diz assim, esse Diótrefes, que quer ser superior aos outros, que quer ser melhor do que os outros, ele não aceitou os missionários chegarem aqui, os irmãos que chegaram, e não só não aceitou, como atrapalhava quem queria ouvir a mensagem deles e os expulsou da igreja. Aí ele falou assim, agora, Gaio, você fez muito bem em atender esses irmãos e acolhê-los em sua casa. E eu fico muito feliz com isso. Então, essa terceira carta de João, ele enfatiza o amor de um em contraste com esse maus tratos do outro. Aí ele enfatiza o amor, a verdade e a alegria. Ele fica muito feliz, ele agradece a Gaio por ter recebido esses missionários lá com muito carinho, com muito amor, e fala desse Diótrefes, que foi uma pessoa muito ruim dentro da igreja, que fez um mal dentro da igreja. Aí, aqui os versículos que chamam a atenção. Essa carta de João é muito pequenininha. Você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus. Não apenas, ele está falando de Diótrefes, não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E quando fazem, ele os expulsa da igreja. Olha só, nem parece. A gente olha assim e fala assim, gente, não é possível que tinha isso dentro da igreja. Tinha isso dentro da igreja. Como tem, né, gente? E aí João escreve essa terceira carta ao Gaio, né? E o tema da carta é verdade e amor. E o versículo acaba por até repetir um pouquinho. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Agora vamos para a carta preferida, né, de todo mundo, Apocalipse. Às vezes você pergunta para a pessoa assim, você já leu Apocalipse? Não. Apocalipse é... Ah, não, gente, Apocalipse não tem Judas.
Eu já estou passando para Apocalipse. Tá vendo, gente? Como seria bom se a gente pudesse estudar mais devagar, não é? Uma carta. Tem tanto assunto dentro desses livros que a gente deixa de trazer. Por exemplo, quando você vai para o esboço da carta, você vê a ordem certinha dos ensinos. É muito interessante. Mas aí a gente tem que ficar falando e trazendo, e acaba que fica até cansativo para vocês, né? Agora vamos para Judas. Judas também não tem um grupo específico como destinatário, mas os problemas eram praticamente os mesmos. Judas, ele ia escrever uma carta para mandar para os cristãos para falar da salvação. Ele estava feliz e queria tratar do assunto da salvação, descrever o que é a salvação em Cristo. Quando ele recebe uma notícia de problemas nas igrejas. Aí ele para tudo para falar sobre esse assunto que está aí, que eu já coloquei aqui para vocês. Aí ele deixa de escrever sobre a salvação para escrever sobre os falsos mestres, defender, como você vai se defender contra esses falsos mestres e os falsos ensinos. E ele faz uma advertência contra a apostasia. Muitos estavam abandonando a fé. E aqui, no caso de João, gente, é aquela situação que eu contei aqui para vocês, de crentes que permanecem na igreja, estão na igreja vivendo como crentes, fazendo de conta que é crente, mas lá fora não tem comportamento de crente. Ou seja, é uma apostasia disfarçada. Ele nem nega. Ele não nega aqui com suas palavras, mas nega com a sua vida lá. E ele traz essa advertência. Ele traz uma advertência e convida novamente e exorta a permanecer firme, a crescer na fé e a defender a verdade. Tem que defender a verdade também. Não só você tem o crescimento para você, mas defenda essa verdade. Vou correr, tá? Amados, olha esse texto de lá, de Judas. Amados, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Está vendo? A gente conhece, inclusive, líderes que falam que assim, a graça abraça tudo. Você vive do jeito que você quiser, porque tudo é graça de Deus. Não é isso? Então, ele está dizendo aqui, aí ele vai e escreve, não é bem assim não. A graça não abraça tudo não. Alguns estão tentando mostrar que você tem vida cristã e pode ter vida imoral. Não é isso que a palavra de Deus ensina. E Judas escreveu por volta de 67, e o tema é advertência contra a apostasia, e o tema desta carta é o versículo-chave, amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo. Então, agora chegou o Apocalipse. Eu coloquei o mapa das 7 igrejas do Apocalipse para vocês verem a Ásia Menor aí. Essa região ali que Paulo viajou várias vezes, e ali tinham várias igrejas. E o livro de Apocalipse foi escrito para os 7 pastores dessas 7 igrejas. E, basicamente, gente, vamos simplificar o livro de Apocalipse, porque ele realmente tem muita simbologia, e nós não vamos tratar de simbologia. Mas alguns dizem o seguinte, que esse livro foi escrito com aquelas simbologias todas, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, muito perseguidos, sofrendo muito, e aquelas linguagens simbólicas só eles iriam entender. Não sei se isso era verdade, mas é um livro que foi escrito para trazer para o consolo para os cristãos sobre a vitória final de Jesus e da igreja. O livro de Apocalipse é o livro da vitória. Então, não assustem com o livro de Apocalipse. Leiam
sem levar muito em consideração a simbologia. Eu, por exemplo, não tenho muito interesse em estudar as simbologias, nunca tive. Mas você procura ter uma visão do livro todo para você ver que coisa maravilhosa. É o livro que tem mais cânticos de exaltação ao Cordeiro. Por todo o livro a gente vai vendo, e os 24 anciões, e os anjos, e aquela multidão no céu, juntos diziam, glória ao Cordeiro, honra, glória, louvor e honra ao Cordeiro, que está sentado no trono. Então, são vários hinos de exaltação, de vitória ao Cordeiro, porque eles venceram. Então, levem em consideração que esse é o livro da vitória. Agora, o assunto dele, o que ele traz, além de mostrar para a gente que é a vitória final, é o livro que traz a revelação plena de Deus. Jesus é a revelação plena de Deus. E aqui no Apocalipse, Deus se revela plenamente, por quê? Porque nós o veremos face a face. Então, agora, o livro de Apocalipse basicamente tem esses dois temas. A revelação do próprio Deus. Ele se revela agora em pessoa para o seu povo. E o estabelecimento final do reino. Aqui é o triunfo. É o triunfo final. Então, pensem no livro de Apocalipse com esses dois assuntos, com esses dois temas, para que você possa caminhar por ele. E aqui eu trouxe algumas frases só para fazer comparações. Gênesis é o livro do começo. Dos começos. Apocalipse é o livro da consumação. Aqui tudo encerra. Gente, o Apocalipse é a gente voltar ao Éden antes do pecado. Todo o propósito de Deus, todo o plano de Deus, o projeto de Deus, de vida eterna, de vida abundante, de vida sem pecado, de harmonia, de um lugar, o paraíso, a habitação de Deus com o homem, é restaurado agora no Apocalipse. Então, agora é a consumação daquilo que começou lá em Gênesis. Por isso, a gente precisa ler a Bíblia toda para a gente ter essa visão dessa caminhada toda histórica. Vou dizer uma coisa sobre a história bíblica aqui, que eu acho muito interessante também. Quando você estiver lendo a Bíblia, e você lê a Bíblia toda, a Bíblia é à medida que a gente vai lendo, a gente vai vendo muitas histórias na Bíblia, né? A Bíblia tem uma série de histórias que vão sendo contadas e os acontecimentos que vão se sucedendo um ao outro. Mas a Bíblia, na realidade, é uma história apenas. Com pequenos capítulos, com pequenos episódios, para chegar ao final aqui. Mas é uma história, a história da redenção. É a história do mundo quando foi criado, de como quando o pecado entrou e Deus trabalhando para trazer a nossa redenção. Até o momento final da consumação, que nós o veremos face a face e viveremos naquele lugar onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais sofrimento. Mas precisamos ser fiéis até o fim. Então, Gênesis é o livro do começo. Apocalipse é o livro da consumação. Aí, João tem uma visão de Jesus, e Jesus diz para ele, você vai escrever as coisas que viu, as coisas que são e as coisas que acontecerão. São esses três assuntos de Apocalipse. Se você dividir o Apocalipse em três partes, são as coisas que João viu, as coisas que estão acontecendo naquele momento, e as coisas que virão. Apocalipse significa tirar o véu, desvendar. É o livro mais otimista para o povo de Deus. E muitos não leem porque têm medo de ler. É a garantia da vitória final. E olha, gente, vocês que estão aqui, tem tudo isso anotado na apostila, tá? Depois eu vou passar a apostila para vocês. Depois, se alguém puder anotar os nomes de todo mundo aí no papel, tá, gente? A gente passa aí, não vai embora antes, não. Na hora que a gente terminar aqui, nós vamos ter um momento aí para conversarmos. Aí vamos para algumas frases, alguns versículos de Apocalipse. Aí veja só a exaltação ao Cordeiro, gente. Eu coloquei só frases de exaltação, de vitória, de bênção, de alegria, de triunfo. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo. Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação.
Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Gente, capítulo 5, quando ele chora, João chora, porque ele vê um livro selado, e ele diz assim, quem é digno de abrir esse livro? E aí o anjo diz para ele, não chores, porque o Cordeiro venceu, e ele é digno de abrir o livro. Aí o Cordeiro abre o livro, aí vem as trombetas, vem os selos, vem a... Aí seria outro estudo, tá? Que aí fala das coisas que virão. Eles o derrotaram. Agora está falando de nós, gente. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Glória a Deus. E aqui eu vou colocar um quadro para vocês, um quadrinho, comparando Gênesis com Apocalipse, o que tem no começo e o que tem no final. Eu acho isso aqui fantástico. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora vi novo céu e nova terra. No princípio, em Gênesis, e as trevas, noite. Não haverá noite. Deus, pois, fez os dois grandes luminares. A cidade não precisava de sol nem da lua. No dia em que dele comeres, está errada a escrita, eu não vi. No dia em que dele comeres, certamente morrerás. Não haverá mais morte. Oh, glória! Satanás aparece como enganador da humanidade. Satanás desaparece para sempre, glória a Deus. Mostrado no jardim no qual entrou a corrupção. Mostrada a cidade na qual jamais entrará a corrupção. Interrompido o andar de Deus com o homem. Reiniciado o andar de Deus com o homem. Triunfo inicial da serpente. Triunfo final do cordeiro. Multiplicará grandemente a tua dor. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento e nem dor. Maldita é a terra por tua causa. Não haverá mais maldição. Na queda do primeiro homem, Adão, seu domínio foi interrompido. O domínio do homem é restaurado no governo do novo homem, Jesus Cristo. Fechado o primeiro paraíso, o novo paraíso se abre. Em Adão é vedado o acesso à árvore da vida. O acesso à árvore da vida é restabelecido em Cristo. Foram expulsos da presença de Deus. Eles o verão face a face. Glória a Deus. E vamos caminhando para o final. João, pescador e apóstolo. Essa foi a última carta escrita, o último livro escrito já no fim do primeiro século. Alguns acreditam que ele escreveu ainda na ilha de Patmos, quando ele estava exilado, mas ele teve a visão, foi lá, na ilha de Patmos. Outros acreditam que ele voltou para Éfeso, teve a visão na ilha, voltou para Éfeso e escreveu em Éfeso. Então, não se sabe o lugar da escrita, mas que ele teve essa visão foi na ilha de Patmos. E o tema é grande, mas ela diz, esse tema diz tudo. Revelação de Deus e o triunfo definitivo de Cristo e seu, meu irmão. Isso, seu triunfo, minha irmã. Glória a Deus. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês e com todos nós. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, a permanecermos fiéis até o fim.